Lembre-se, Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS, saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. 0800 305 2090. E se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. A consulta é gratuita e você só paga depois que receber o seu benefício. Ligue agora, 0800 305 2090. 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Rádio Heliópolis, é música o tempo todo. Atenção, você que tem de 16 a 21 anos de idade, curte música, comunicação e quer fazer a diferença? Se liga, estamos abrindo vaga para um projeto top de radialismo comunitário em Heliópolis e região. Quer aprender a dominar o microfone? Criar programas de rádio e soltar sua voz pela quebrada? Então, essa oportunidade é para você. Informações pelo WhatsApp 11 975850782, repetindo 11 975850782. Realização Vai! Prefeitura de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, programa Alô Pessoas, agora 3 horas e 26 minutos, 15h26, horário de Brasília. Estou chegando aqui ao vivo e a cores pela rádio comunitária Heliópolis FM, nossa rádio comunitária. Eu, Cássio Gama, e também a blogueira do samba, todo sábado e domingo aqui na rádio comunitária, das 15 horas às 17. Hoje, como todos já acompanham lá nas redes sociais, a gente tem o nosso Domingo Terapia. Então estamos aqui, quem está na live no YouTube está acompanhando. Hoje a gente tem aqui a psicóloga e fonoaudióloga Gedalva Gomes e também a psicanalista e fonoaudióloga doutora Sonise Jimenez, que vai falar aqui sobre os cuidados com a voz profissional. Você que é comunicador, que é músico, que é artista, que é cantor, você tem que ficar nessa live hoje, hein? Você tem que ficar aqui com a gente, sintonizado, tirando suas dúvidas. Tem alguma dúvida quanto a isso? 11 2272 1077 ou também lá no nosso YouTube. Procura Alô Pessoas, @Alô Pessoas lá no YouTube, que você já encontra a gente lá. Estamos ao vivo aqui pela webcam, nos estúdios. As meninas já estão aqui, a gente já deu altas risadas nos bastidores. Que fique nos bastidores, né, doutora Sonise? Seja bem-vinda aqui. De volta, né? Você falou que já participou aqui. Então conta um pouco pra gente do que você faz. Eu juro que eu não vou chorar, tô quase. Né? Comunidade Elipa, carinhosamente conhecida por nós que trabalhamos no Hospital Heliópolis. Eu, especificamente, trabalhei de 1998 a 2002. Eu sou fonoaudióloga, especialista em disfagia, motricidade oral, oncologia e na reabilitação do câncer de cabeça e pescoço. Eu fiquei por aqui esses anos todos aprendendo tudo que tem de melhor para a reabilitação dos pacientes com sequelas de câncer de cabeça e pescoço. E foi no Heliópolis que começou minha carreira. Então, eu sempre vou levar no meu coração, com muito carinho, a comunidade do Heliópolis, meu querido Elipa. E depois de 22 anos, estou aqui retornando para falar um pouquinho de tudo aquilo que eu aprendi quando eu comecei aqui e de toda a minha conquista fora daqui. Uhum. Boa tarde, Heliópolis, com o meu coração verde, porque é o mês de Julho Verde. Tá combinando, hein? Amarelo, tá todo mundo aqui na mesma paleta. E nossa querida também, Gedalva Gomes, já esteve aqui falando sobre viver. Viver é a solução, quem quiser
recapitular esse encontro. Foi um encontro muito proveitoso, né? Informações importantes. A gente fez uma reflexão aqui muito boa e a Gedalva veio aqui e está retornando. Bem-vinda de volta, Gedalva. Obrigada. Apresenta aí sobre o seu trabalho, onde te encontra, como que faz as pessoas ter acesso, né, ao seu trabalho, magnífico trabalho aí de psicóloga e fonoaudióloga também. Hoje eu não posso errar aqui nenhuma palavra, nada. É isso? Articular bonitinho. Articular bem, respirar, conter ansiedade. Você não terá julgamento, terá apoio para Isso, uma rede de reorganizar. apoio, reorganizar as ideias. Bom, eu sou fonoaudióloga e clínica, trabalho em consultório e psicóloga há uma década e meia, mais ou menos, e estou aqui muito feliz por retomar também, ver esse espaço de novo. Eu trabalhei na Liberdade Assistida, era um projeto que a UNAS tinha, trabalhei durante 6 anos, então aqui essa rua, esse espaço aqui era minha rotina diária. E hoje estamos aqui para falar sobre voz, né? Não só a voz profissional, mas a voz como a identidade de cada um de nós, ela que nos representa, ela nos dá informações para os nossos parceiros, o interlocutor, e ela traz a nossa subjetividade, ela expressa as nossas emoções, a voz, ela revela conteúdos que às vezes nós temos como consciente, mas na maioria das vezes a nossa voz revela conteúdos do nosso inconsciente. Inclusive a intensidade vocal, a forma como a gente se expressa quando está feliz, bravo, irritado, com dor, seduzindo. Cada registro dessa voz é produzido por cada um de nós, e é único, ninguém tem uma voz igual a outra. Acontecem, né, os imitadores falarem. As imitações, né, os humoristas costumam, sei lá, imitar personalidades famosas, Gugu, Silvio Santos, Faustão. Entre outros famosos, mas se fizermos um exame muito específico, vamos descobrir que existe um RG de cada um que ninguém consegue imitar. E eu trouxe como convidada... E assim, nesse ponto que você falou que não consegue identificar, e hoje com a inteligência artificial, como que fica? A que Sonise pegam pode ali dizer sobre alguns, isso. você pega... A tessitura vocal, né? Como que tá isso? Existem registros vocais. É possível detectar que é você uma... sabe se é real ou não. Sim, se você... Porque assim, a pessoa pega a minha voz mesmo real. Sim, não, mas tem como e ela especialista cria pega. Um texto em cima daquele... A especialista pega. Existe, a Gedalva vai falar sobre isso, aquele profissional que tem uma certa emoção, uma oscilação da emoção enquanto fala, algumas particularidades, regionalismo, que a inteligência artificial não pega. E aí, com a avaliação acústica, sonora, consegue se identificar que isso realmente é fake, é falso. E cada um tem o seu registro. Eu não sei se é a palavra certa, porque a Sonise, ela é uma profissional especialista em voz, tanto que ela já reabilitou várias pessoas famosas, inclusive, que tiveram câncer de laringe, câncer de cabeça e pescoço, e ela reabilitou, eles estão hoje aí em pleno trabalho com suas vozes, no melhor performance possível. Então, possível. Muitos retomaram seus trabalhos e isso é o mais importante. E a gente pode falar que a voz, ela é um registro muito particular e que nós temos uma oscilação de voz e muito delicada, muito sutil, e quem conhece a voz vai saber identificar. Então, o profissional que vai cantar, que vai falar, ele também tem a emoção revelada através da voz, a insegurança. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, na fonoaudiologia, também tem essa observação que quando o entrevistador faz uma pergunta, o profissional vai responder de acordo com a emoção que ele está sentindo. Se ele está inseguro, se ele está estressado, ele vai ter ali uma
demonstração de um tipo de voz que é muito particular, e dentro disso a gente também pode orientar as pessoas a cuidar da sua voz, a entender a sua psique, porque nossa voz revela o nosso momento psíquico no momento de uma fala. Hoje, agora, por exemplo, eu estou com a minha voz alterada, eu percebo isso, porque é um ambiente novo, é um assunto que eu estou abordando aqui com vocês a primeira vez, e diante de uma doutora, então fica complicado, né? Sim. Mas revelar a nossa emoção através da voz assim, é muito comum. Então, Porém, questões emocionais, psíquicas, interferem na nossa voz, elas Gedalva? revelam. Gê, fala da Mas, assim, escuta. existe uma técnica, assim, eu sou uma pessoa ansiosa. sim, Vai ter um evento que eu vou ter que apresentar para, sei lá, existe. 1000 pessoas da re- empresa. Vai ser assim, Existe, sim. esse trabalho vai ter que render muito bem para eu me dar bem e ganhar promoção. A voz de Aí oratória, já tenho ali um peso, já coloco um peso, né? Eu já começo, meu brilho já começa a sumir um dia antes dessa apresentação. Existe alguma técnica para a gente, assim, treinar, pelo menos, para a gente não fraquejar lá na hora? Porque a gente percebe, né? A pessoa, tá para dentro, tá falando para dentro. sim, existe. A voz é uma das disciplinas que a fonoaudiologia ministra, é sobre voz de oratória, e você aprende técnicas, sim, vocais, relaxamento. Aqui a Sonese te passou alguns exercícios super, assim, parece muito simples, né? Mas isso é muito eficaz. Momento antes de você ministrar uma palestra, você trabalhar sua respiração, onde você olha, qual é o ponto do seu olhar na plateia, você não vai fixar uma pessoa, você tem que ter o seu olhar mais distanciado. Tem muitas coisas que podem ser faladas até num evento específico sobre voz e oratória que dá para fazer. Uma das coisas importantes que ela me lembrou agora é a escuta, né? Nós temos acelerado os nossos áudios para ouvir rapidamente o WhatsApp. O conteúdo, né, que a pessoa vai manda no ali. 2, isso é muito ruim, porque nós precisamos de uma escuta. A voz é uma identidade. O que Eu acho que vai muito em contra, Gedalva, com que o Nilson Alves mandou aqui. Muito obrigado, Nilson, aí, pela sua audiência, que ele fala assim, né? Quero perguntar à psicóloga se a fala influencia no argumento aí, ou a postura da voz desestabiliza, né? Quando a pessoa fala. E já que é uma diferença, se há uma diferença entre o ouvir e escutar. Sim. A gente só está ouvindo ultimamente? Você escuta e ou ouve. escutando. Às vezes, a acuidade auditiva é a fisiologia. Agora, saber ouvir é a diferença. Isso daí eu tenho até uma frase. Tem uma palavra bonita, o pessoal está falando, escutativa. Escutativa é a escuta de fato, né? Que você está olhando para o teu cliente, para o teu paciente, olhando para o interlocutor, dando para ele a informação de que eu estou aqui, estou interessado no que você está falando, é importante o que você está me dizendo. E quando nós aceleramos o áudio nas consultas médicas, a gente vê muito isso, né? Você senta, dependendo do profissional, ele não olha para você, ele pergunta, você é fulano? Sim. Você está aqui, o que você sente? Eu tenho dor de cabeça, ok, então vamos lá, pede uma tomografia, manda tomar Novalgina, mas o que mais? Porque essa dor de cabeça desse paciente provavelmente pode ser uma enxaqueca, uma noite mal dormida, um transtorno emocional, uma questão muito grave emocional que faz com que ele desenvolva um sintoma. E se esse sintoma não for verbalizado, e se esse sintoma não for ouvido, a pessoa sai dali, ela continua agregando outros sintomas, né? Então, ouvir é uma virtude. Eu acho que isso é importante que as pessoas pensem nessa situação. Ouvir os seus filhos, escutar, né? Decodificar não só a voz, a palavra, mas sim o sentimento, porque a voz traz toda uma informação emocional, desde o chorinho do bebê até o idoso que só balbucia, ou uma pessoa que não tem mais as pregas vocais, ela não tem som, mas ela fala. A Sonese pode dizer sobre isso, porque é muito da área que ela está atuando.
Eu gostaria de acrescentar que, com o advento das redes sociais, onde todos julgam todos, antes de você julgar o outro, como o outro fala, como o outro se posiciona, olhe para você. Uhum. Então, estamos numa época de muito julgamento. Olhe para você, cuide de você. E falando de locução, complementando tudo que a minha colega Gedalva falou, é nessa fala, é nessa palestra, é nesse evento, é nessa conversa com sua equipe que você revela como você está emocionalmente. A saúde mental é um ponto que não se pode deixar para trás. Eu sou especialista em voz, fui estudar psicanálise para entender essas grandes oscilações de emoção que a minha técnica vocal nem sempre atinge. Então, isso que a Gedalva está falando começa desde a formação, da criação do seu filho. Uhum. Como essa criança vai desenvolver, né, Gê, o escutar desse pai, como é que esse pai e essa mãe, ou esse cuidador, ou nas próprias creches, professores, como é que lidam, que palavra, que voz, que você imprime na memória auditiva? Nós temos memórias auditivas boas e ruins. Então, Gê, complementa, por gentileza. Eu só queria falar de como está esse julgamento, e a pessoa deixa de se comunicar, de procurar ajuda, de tanto que é, né, atingido emocionalmente, de que não é capaz de ter uma boa fala. Isso não existe. É complicado quando a gente fala desse julgamento, né? Ai, fulana tem uma voz de taquara rachada. Eu tenho uma experiência que acho que a Sonise lembra disso, quando a professora chamava lá, 4198, eu falava, aqui, professora, todo mundo, aqui, professora, e ligavam para minha casa, pois não, quero falar com a mamãe, eu sou a mamãe. Então a minha voz sempre foi, ai, você fala chorando. Não, eu aprendi a falar delicadamente, meus pais falavam comigo baixinho, coisas da maternagem dos meus pais. Não significa que é ruim, mas eu posso mudar, eu posso aceitar o meu registro vocal e gostar dele. Hoje eu gosto de falar como eu falo, minha voz é mais melodiosa, sei lá como é que chama, mas... É importante isso daí, eu vejo a pessoa gostar da sua voz. Eu não gosto da minha voz, eu não ouço meus áudios, nem mando áudio. Vamos voltar na saúde mental? Vamos voltar. Vamos mudar. Olha, gente, é agora, o corpo, é o corpo. 3h41, quem está chegando aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, estamos com a doutora... Estamos aqui com a doutora Gedalva, também, que é fonoaudióloga e psicóloga, e a doutora é psicanalista e fonoaudióloga também, a doutora Sonise Gimenez, para a gente falar de voz, né? Voz profissional. Mas a voz, ela vai imprimir essa sua emoção. Então, olha, a comunicação, ela deve ser como? Vamos falar de comunicação afetiva, assertiva e efetiva. Quando ela se torna agressiva, muda-se o contexto das relações. Então, pensem, cuidado, não é o vocabulário bonito, mas a intenção nessa comunicação, ela é afetiva, assertiva, efetiva ou ela é agressiva? E aí entra a voz. Uhum. Então, se você não está bem, você vai se comunicar mal. Então, a sua voz vai ser mais agressiva. Antes da gente falar nas doenças, então, pessoal, olha o comportamento, doutora Gedalva e Cássio, como faz toda a diferença na comunicação. Antes de julgarmos o próximo, vamos olhar a nós mesmos profundamente. Sabe qual o maior inimigo? Nós mesmos. Nós temos que nos... guerrear contra a gente mesmo, não é o pior, Gedalva, né? por favor. Olha, lutar contra nós mesmos. Quando né? você luta, também. Quando você E é o luta, quê? me responde, quando você está lutando, guerreando, como você sai da luta e da guerra? Cansado, às vezes decepcionado, apanhei mais do que eu bati. Então o termo não é esse. O termo não é guerra e nem luta. Qual que seria? Qual que seria? Vamos nos reconhecer. Olhar para você e falar, Olhar pra essa dentro, é né? a minha voz. Você pensa na roupa que vai usar, Essa no que é você minha vai voz. comer, essa na é marca. Minha identidade.
Quando você não gosta da sua identidade, é uma negação. Por quê? Uma pessoa inteligente, bonita, falou várias coisas, atividades que você faz, não gosta da sua própria identidade. Então, gostar da sua voz não é achá-la, nossa, eu tenho a voz do Silvio Santos. Não, não vai ter, graças a Deus. Mas, porque a dele é dele só. Mas se comparar, por que não gostar da sua voz? É sua. Se permita, se sua respeite, voz. se abrace, Mande se ame. vídeo, mande áudio, fale sobre essa voz, porque você começa a admirar aquilo que é seu. É um ponto de partida é você gostar. Eu poderia ter me calado, como eu me calei muitas vezes, até fui fazer fonoaudiologia para poder trabalhar com essa questão de poder falar. Então, gostar da minha voz, foi eu que decidi gostar, porque o outro não é importante quando ele me avalia com acusação, ou me discriminando, ou me fazendo piadas com a minha voz. Né? Então, quando eu entendi que essa era o meu RG, era a minha identidade vocal, eu falei, nossa, então é a melhor que eu tenho, então é a minha. Então, faça isso. E qual é a voz mais bonita? É A aquela minha. que te faz bem ouvir. A minha. É aquela que te faz bem. Aquele locutor da noite, né? Logo, Entra. Love Song. Então, mas você está comparando com uma voz que você admirou. Que te faz bem. Admiração. Né? E olha que eu não era muito de gravar vídeo, né? Não gravava vídeo. Porque eu não me gostava de me ver também no vídeo. Tinha uma vergonha de me assistir. Aí eu fui me acostumando. Você foi lá na Lídia, trabalhou isso, Fui lá, voltou. voltei. Todos temos. Tá aí. E é isso mesmo, do julgamento. auto-informação. Falei, nossa, vamos pegar esse vídeo aqui, vamos mandar naqueles grupos. Uhum. Só tem o povo, né? As línguas afiadas, e vão falar, olha só. Aí você olha que e ele fala, tá olha fazendo. só como eles percebem, como eles cuidam de mim, como eles estão atentos a mim. Tem um motivo. E assim, eu me mudei, eu sou do Piauí, né? Nordestino, em 2004. Esse som lindo, essa sua Um voz sotaque, cantada, né? só 2000. pode vir do Nordeste. Só o Nordeste tem isso. Mas eu cheguei em 2004 e naquela época as escolas eram terríveis, né? Igual hoje. Apelidos, não. Nossa, porque de bullying. Não tinha palavra ainda na época, né? Mas gozação, com minha voz. Zoação. E eu fiz questão de tentar tirar o sotaque. Porque quando o pessoal falava assim, perguntava, você veio de onde? Qual é a sua região? Fala, eu sou do Piauí. Fala, eu vim de Bauru. Aí eu entendia na minha cabeça naquela época, eu tava errado. Eu tava falando errado. Minha voz estava errada. Eu fiz questão de perder. Eu falo, não, eu tenho que falar paulista, eu tenho que falar aqui, né? Que eu tinha aquela coisa, né? São Paulo fala corretamente na comunicação. Tinha esse eixo, né? Rio, São Paulo, tinha que perder, tinha que tirar o sotaque, minimizar Paranaense ali. também me chamavam de barriga verde, porque eu falava leite quente. As pessoas falam, mas você não tem também. sotaque, não sei o quê, cadê seu sotaque? Muita gente falava, é bonito, né? Acho bonito o sotaque nordestino. Eu falei, eu fiz questão de tirar, eu fui Isso tentando tirar. chama-se regionalismo. Regionalismo é o seu Aí, traço de identidade. Eu vou até indicar aqui um livro que me libertou disso, quando eu li, tirou todas essas coisas, essas neuroses. Preconceito linguístico. Isso mesmo. Marcos Bagno. Ele me trouxe e falou, não tem nada a ver. Isso daí tirou tudo, toda essa neurose de que... Isso é bom falar, porque tem muita E às gente vezes eu forço, ouvindo. dou uma forçada É a e falo... neurose de quem não consegue escutar, né? Olha, uma experiência que eu tive. Um paciente também, 97. Foi quando eu comecei a estudar voz. Eu queria ser especialista em voz. E atendi um paciente que queria tirar o chiado do carioca. Que ele falava, eu quero tirar esse chiado, porque o paulista... não aceita. Quando eu começo a falar, eles olham um para a cara do outro, começam a escrever e não prestam atenção. Então, para tirar como chama só? O chiado. É aquele som mais fricativo. Fricativo, 3, 10. 3, isso. Então, não, né? Você pode suavizar, agora você tirar, falar como paulista. Não, é você tirar de você a sua identidade regional também. Não pode. Você nasce no Piauí e tem que falar igual paulista. Não dá. É você tirar de você uma característica que vem dos seus pais, dos seus avós, do espaço onde você foi criado, tua cultura.
O regionalismo Não, e as é muito palavras, rico. quando eu trazia umas palavras Mas eu vou defender que só que não é só falavam lá, paulista não. também. Não, é Porque o baiano. sulista, Não, e ele, quando o eu- carioca é o que mais tira sarro. Meninas, quando eu falava algumas palavras que só tem lá, Aí aí sim, aí é o acabou. vocabulário Eu tinha que cavar um buraco e me regional. esconder, porque pegavam aquilo. E assim, cabe aquele sujeito novo que está entrando naquela comunidade ser bem recebido. Então, neurose, sim, é daquele que não sabe receber, que não sabe flexibilizar, ou fala-se tanto hoje em liberdade e nós nunca estivemos tão presos, tão amordaçados quanto agora, porque é o teu sotaque, é a tua cor, é o teu corpo, e vamos tratar dessas, repito, neuroses de não aceitar o outro como ele é, desde que esse outro também não te ofenda com as características dele. E viver em paz, viver em comunidade. E aí entra a saúde mental, que eu faço questão de falar, pessoal, o que está estragando, impactando as relações, essas alterações na saúde mental que todos nós precisamos cuidar, todos nós, sem exceção. Lembrar que nós somos resposta do ambiente que nós vivemos. E quando nós não aprendemos a falar o que sentimos e pensamos, a gente começa a adivinhar. Eu acho que você está bravo comigo. Isso acontece muito com casais. Eu acho que ele não está feliz, eu acho que ele está com raiva, eu acho que ele está nervoso e eu acho que ela está estressada. Porque percebeu alguma coisa, comunique-se, olha, eu percebi que você está assim, eu estou entendendo que está diferente, você pode dizer para mim o que você está sentindo? Verbalizar o que você está pensando, porque nós temos uma tríade que eu gosto muito de falar com criança, penso, sinto e falo, ou penso, sinto e faço. Então, quando você aprende penso, sinto, flexibilizo, volto para o pensamento e falo, eu preciso dizer o que eu estou sentindo, eu preciso verbalizar minha emoção e não fazer alguma coisa, não soltar uma palavra, um palavrão. Se eu não verbalizar, que causas isso faz? Você vai entrar num pico de ansiedade gigante, você vai ter muita raiva, você vai ter transtornos gástricos, intestinais, e você vai ficar com um veneno dentro de você. Agora, quando você verbaliza, olha, eu estou chateada com você, Cássio. Por quê? Porque você passou por mim e não me cumprimentou. Você fala, poxa, mas eu estava tão preocupado com uma situação que eu não te vi. Não é que eu não gosto de você, porque eu acho que não gosta de mim. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, você começa a supor coisas. Então, quando você fala o que você está sentindo e pensando, o outro vai entender você. A comunicação tem que ser fluida, objetiva, entonação e altura vocal. Ela tem que ter todos esses componentes para você, de fato, falar e ser ouvido. Ouvir antes de achar alguma coisa. Escute, eu estou pensando, mas deixa eu ouvir, o que está acontecendo? Aí deixa eu entender, né? Eu vou mudar o meu pensamento a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo com outra pessoa. Então, isso é importante. A comunicação é a cereja do bolo nas relações. E uma observação, Gedalva, por favor, nos coloque aqui. O pensamento nos trai. Sim, pode falar. Todas as vezes que você tem muitos momentos, todos nós começamos a pensar coisas, e você precisa trazer isso à consciência, deixar a consciência refletir, e não ir só atrás do seu pensamento. Nem sempre, por favor, Gê, os nossos pensamentos, eles são o que realmente nos fazem bem. Então, reflita, traga a consciência, fala, opa, pede para que a consciência converse com o seu pensamento e ter certeza. Então, eu acho que você não gosta de mim. Nós podemos conversar com as nossas crianças, nossa vivência toda. Às vezes você pode até, o que eu falo do penso, sinto e faço, o penso, sinto e falo, é você tá com muita raiva, você teve um pensamento sobre alguma coisa de alguém, ou com alguém. Então você fica com muita raiva. Você pode sentir raiva, nojo, você pode sentir um monte de... todas as emoções nós podemos sentir. Agora, o que eu faço com essa emoção? Né? Com essa raiva? Eu volto meu pensamento e falo, mas é tudo isso mesmo? Eu preciso ter tanta raiva assim? Eu posso perguntar, eu posso achar, mas eu preciso saber para depois eu diluir essa raiva e falar, nossa, eu pensei errado.
foi equivocado meu pensamento, não é nada disso que eu pensei, porque no inconsciente nós somos ditados pelos conteúdos do nosso inconsciente. Então você imagina, você o tempo todo fazendo coisas que estão ali. Agora, quando você tem um ímpeto, que é algo que tem que sair, o inconsciente ele é assim, ele é vivo. Aí você fala, bom, peraí, vou flexibilizar esse pensamento, vou entender o que eu estou sentindo e vou tomar uma atitude. Aí muda toda a história. Nós não teremos tantas polarizações, tantas brigas, tantas discussões, tanto abandono, pessoas do teu lado, do meu lado, que estão abandonados porque eu não falo, eu não me comunico, eu só acho. E aí você trava tudo. Aí vamos falar sobre essa questão de você não falar, as consequências do não falar. Aí a Sonise tem ali uma vida inteira de situações que a gente, não sei se a gente vai ter tempo para tudo, mas tem conteúdo aí incrível para ser falado, para a gente cuidar da voz que não é falada, porque tem muitas pessoas que estão tentando dizer e não têm voz. Pessoas que estão tentando pedir, não conseguem, porque a voz não alcança. Não são escutadas, de fato. Com as dores, eu vejo no consultório. Silêncio também é um tipo de voz. Que eu tenho que ler um paciente que chega no consultório e não tem o que dizer. Tá tão duro, tão triste, tão machucado, que não há palavras para expor. Então, eu tenho que estar no meu lugar de escuta, para escutar esse silêncio também, porque ele está dizendo muito. Então, bora falar de voz, um pouco de nós sobre voz. Lembra do livro? Eu li um livro em 1991, chamava Um Pouco de Voz sobre Nós. Se eu não me engano, era Leslie, né? E ali eu aprendi um pouquinho de voz. Depois a Sonise pegou toda a voz para ela e eu fiquei com a psique. Para nós falarmos em voz profissional, que é o tema de hoje, vocês viram esse espaço que nós demos de introdução. A voz profissional, ela envolve muitas coisas, né? Estou falando aqui numa linguagem bem popular. Sim. E para eu ter uma voz profissional, eu preciso da linguagem do corpo. Voz é corpo. E se eu não tenho um equilíbrio entre respiração, emoção e corpo, eu não tenho uma voz boa. Para que eu pense em ter uma voz profissional, para que eu haja em ter uma voz profissional, eu preciso de um condicionamento. Aí você fala, puxa, Sonise, então você está me dizendo que é como um atleta? Exatamente. Eu preciso equilibrar a minha respiração, a minha articulação. O que é articulação? É o movimento dos ossos na cabeça, de todo o sistema estomatoglossognático. Então a minha nasofaringe, eu tenho sinusite, rinite, adenoide, o que eu tenho? Vamos tratar, vamos ao otorrino, verificar internamente o que há, e a fono vai ajudar o otorrino a tratar essa função nasal em termos de vocalização, de ressonância, porque o nariz é necessário para ressoar a nossa voz. Aí nós vamos para a orofaringe. Como é que eu estou de boca? Os meus dentes, eles não precisam ser bonitos, eles têm que estar saudáveis. E eu costumo ter lesões em ponta de língua, em base de língua, em soalho da boca, que fica embaixo da língua. Eu tenho problemas de afta que duram mais que 15 dias, eu tenho alteração de voz que dura mais que 15 dias, tudo que dura mais de 15 dias precisa de uma avaliação médica. E se eu tenho arcabouço de cabeça e pescoço bom, vamos descer um pouquinho para a faringe, que é a garganta, para a laringe. Eu tenho pigarros, eu tenho formação de muco. Será que isso vem de alguma consequência nasal? De uma sinusite, de uma rinite, de algo não tratado? Resfriados constantes? Como é que está a minha imunidade? E aí tá, mas e se vem de baixo? Como vem de baixo, doutora? É
o refluxo gastroesofágico. Se você não tem uma boa alimentação, olha como parece um atleta, a voz profissional. Então, olha, estrutura do sistema estomatoglossognático, toda a parte óssea, a mandíbula, a maxila, que se você não movimenta bem, você não vai articular bem, você não vai ter uma voz colocada boa. E se você tem um retorno dessa secreção do estômago, que às vezes quando a gente come mais, come alguns alimentos mais apimentados ou gordurosos, vai subir o muco e isso altera na produção da minha voz. Então vamos lá, para eu falar em voz, eu tenho que entender que voz é corpo, que eu preciso de condicionamento. Para que minha voz chegue até onde eu quero, eu preciso estar com uma boa saúde mental. E se eu me tornar um profissional da voz, eu tenho que ter condicionamento? Sim. Respiratório, físico e técnicas vocais adequadas. E também tudo dependerá da demanda, Cássio. Que profissional de voz você é? Você é cantor? Você é dublador? Você faz audiobook, que são os podcasts ou outros áudios, como leituras de Bíblia, entre outras coisas? Como é que você fica depois dessa demanda que você tem, diária ou semanal? Você perde a voz, você tem apoio vocal? Então, o otorrino, a fonoaudióloga são os primeiros profissionais a cuidarem disso depois que a sua saúde mental está em dia. E aí vem o professor de canto para entrar com aquelas técnicas que a fono já identificou que é possível no seu caso. Nem sempre eu vou conseguir atingir a voz que eu sonho, mas desde que você tenha uma voz saudável dentro daquilo que você pode, você vai performar muito bem o tempo que for necessário. Então, respiro bem, eu não tenho sinusite, ou a tratei, eu não tenho refluxo, ou estou tratando, eu me alimento bem. O que eu não devo comer quando eu vou falar bastante por um bom tempo? Chá verde, chá preto, café, chocolate, isso 1 hora antes da sua fala. Mas se você for um indivíduo com refluxo, 2 horas antes. Gelado pode? Pode. Aí eu trouxe aqui um mini inalador, que é importante vocês usarem o inalador para hidratar a prega vocal. A prega vocal só é hidratada quando você coloca aqui dentro o soro fisiológico. Você vai colocar o soro fisiológico e até ele terminar, você pode fazer exercícios vocais que a fono vai ensinar. Se você quiser apenas fazer uma hidratação da boca, você vai beber água. Se você não for um paciente renal e cardíaco, você pode tomar de 2 a 2,5 litros por dia. Então, salientando que não é só beber água. Você precisa ver como é que está a sua saúde, porque há limites de hidratação no seu corpo para não trazer consequências. E ter as técnicas vocais adequadas, que tipo de som você pode produzir, até onde essa sua extensão vocal, todos podem cantar, desde que tenha as técnicas bem aplicadas. Então, preciso de condicionamento, técnica, e eu preciso de apoio do otorrino, da fonoaudióloga ou fonoaudiólogo e do professor de canto. Às vezes, eu preciso de um fisioterapeuta também para trabalhar as minhas dores cervicais e de coluna. Se você tem uma tensão cervical, você não vai ter um arcabouço muito relaxado para poder falar. Então, gente, tudo isso é importante. Escute a sua voz, entenda, descreva e procure um profissional adequado. Estamos no Julho Verde, que para mim é de grande emoção. Como eu disse inicialmente, a minha carreira, eu comecei no Complexo Hospitalar Heliópolis, foi o primeiro concurso que eu entrei em primeiro lugar no Hospital do Estado. E eu decidi que eu ia me tornar uma profissional da oncologia, especificamente na cabeça e pescoço. E aqui no Heliópolis, de 1998 a 2002, eu descobri um mundo que eu não tinha ideia. E durante esses 32 anos de formada, e 22 anos longe do Heliópolis, em outras instituições grandes, que eu sempre tive o privilégio de trabalhar no serviço público, tenho muito orgulho de trabalhar nesse serviço público, esses anos todos, eu descobri as consequências que alterações de voz pode trazer. Vamos falar do paciente com refluxo constante, e não trata, e irrita a prega vocal.
ele pode ter um tumor de laringe, se além disso ele fumar e ele beber. Então, o que causa hoje câncer de cabeça e de pescoço, em primeiro lugar, o tabaco, que é o cigarro. Em segundo, o álcool. E hoje, acredite você, doenças sexualmente transmissíveis, o HPV. Quando nós falamos em imunizar as adolescentes, os meninos, isso é muito verídico, porque nós não sabemos as nossas relações, nem sempre com quem vamos encontrar. E eu não vou entrar aqui qual o uso preventivo que você faz, isso não é questão, mas isso é uma questão de saúde pública. Transar, relações sexuais é muito bom, é uma delícia, só que tem que ter cuidado, autocuidado. E o HPV é um dos maiores formadores, dizemos assim, causadores de câncer de útero e de laringe. Agora, muitos vão me questionar. O vape, o cigarro vape, o aparelhinho, ele lesa, ele aquece, não só pelo calor, mas também, uns não têm muito calor, mas pelas substâncias tóxicas, eles lesam a mucosa. O que seria mucosa? Essa parte molhada da cabeça, que nós temos tanto o nariz, quanto nós temos aqui a bochecha, a língua, e vai descendo para a garganta. Há menos de um mês, eu perdi uma paciente de 23 anos, porque ela usava o vape e acrescentava o narguilé. Então, pessoal, o problema é o aquecimento e a substância tóxica que entra. O que é o cigarro? É o calor e as substâncias tóxicas. E não é qualidade de cigarro, é cigarro e pronto. A maconha, o que a maconha faz? Ela lesa. Olha, gente, ela deixa a boca seca. E aí, o que acontece pela quantidade, realmente vai trazer efeitos na voz. Você fica com a musculatura muito relaxada, e você fica com aquela voz muito diferente, vai relaxando demais, e forma, assim, refluxo, forma uma série de coisas. A cocaína, ela entra para nós como lesão de nasofaringe, então você pode perder estruturas internas do nariz, que vão te deixar uma voz assim, essa voz muito ruim, você não tem intensidade vocal, você muda a sua personalidade vocal. Aí acaba essa história de personalidade vocal, porque você teve uma lesão e ela vai alterar na sua performance vocal. Daí nós temos também, que a gente não pode deixar de falar, a alimentação. Hoje os alimentos, os fast foods, os junk foods, traduzindo para o português, comida muito processada, com aditivos químicos, eles lesam tanto a mucosa orofaringolaríngea, como também a gástrica. Aí você fala, poxa, Sonise, o que você tem a ver com o estômago? Eu sei quando o meu paciente tem refluxo e eu preciso trabalhar encaminhá-lo para o gastro para fazer um tratamento, e eu posso ter a melhor técnica vocal. Se ali na hora que ele está cantando, ele tem um arroto, ele tem refluxo, ele queima as pregas vocais e ele vai ter uma lesão. Dentro dessas lesões de lábio, de língua, de céu da boca, de bochecha, de faringe, de laringe, nós, Brasil, temos a maior incidência no mundo pela alteração significativa que nós temos no contexto socioeconômico. Então, a facilidade às drogas, a facilidade a uma falta de políticas públicas na saúde, alimentação, você até tem acesso, mas você prefere outros tipos de alimentos, esses fast foods, junk food, você não se hidrata. Hoje dificilmente você vê uma criança comendo uma fruta na rua, você vê um salgadinho. Você vai no cinema, é pipoca com manteiga e refrigerante. Você não vê a mãe levando uma fruta. Então, a alimentação também é causador do câncer de cabeça e pescoço. E doutora, quais os melhores alimentos para ter uma boa saúde vocal? Saúde vocal. Todo aquele que não te traga desconforto, tanto na cavidade oral como gástrica. Então, a laranja e o limão são ótimos, mas se a hiperacidez te trouxer desconforto, diminui um pouquinho. Alimentos também como maçã, a fruta romã, chás de erva doce, camomila,
sucos naturais que não irritem a sua garganta, isso é muito individual, mas é importantíssimo que quando você come aquele alimento, você sinta, você autorregule e fale, poxa, esse não me fez bem, criou pigarro, porque para mim o café pode trazer pigarro e para você não. Por exemplo, eu tomei café agora, você gentilmente me ofereceu um café. Seu café me fez super bem, eu não formei muco, mas de repente poderia ter um profissional que formasse muco. E é o seu café? Não, é o meu organismo que reage. Então, por exemplo, se você comer uma feijoada hoje e for dar uma palestra, sua voz não vai ser boa. Mas se você tomar uma sopa de legumes, a famosa canja, são alimentos que no dia que você vai dar seu curso, a sua palestra, você come um arroz, um feijão, um filé de frango, legumes. A linguiça é um alimento que provoca refluxo. Então, aquela alimentação mais saudável, da roça, a carne de porco, desde que você não tenha intolerância, algo que também produz muco e faz muito mal, é leite de vaca. Então, se você tomar café com leite e comer um croissant de chocolate, a sua voz vai estar fadada ao problema vocal. Então, você tome um chá de camomila, um chá de erva doce, como uma fruta como a maçã, o pêssego, o kiwi. O abacaxi ele é ácido, vamos lembrar que tudo que é ácido, que for mal para o estômago, vai te fazer mal. Então, lactose, cafeínas, alimentos ricos em pimenta, gás ele dilata o estômago, e mesmo que seja água com gás, ele pode formar escapes de ar e atrapalhar a sua qualidade vocal. Então, esses alimentos também variam de acordo com o que você sente, né? Sempre reconhecendo quem é você, o seu corpo, né? Sim. Gente, 16h10, estamos aqui hoje com a doutora Sonise Gimenez para falar sobre a voz, né, como usar a voz profissionalmente, também no dia a dia, e também com a nossa psicóloga e também fonoaudióloga, a Gedalva Gomes. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um breve pausa aqui, né, para o apoio cultural, e a gente volta para o segundo bloco com mais dúvidas aqui. Você tem a sua dúvida, também manda aqui para a gente, estamos aqui com o WhatsApp aberto, 11-2272-1077, também na nossa live no YouTube. Procura lá a gente, @alopessoas, que estamos lá ao vivo, você pode mandar sua dúvida, sua questão aí sobre voz, e a gente retorna logo na sequência com mais esse bate-papo aqui com essas duas meninas incríveis aqui, profissionais da área, para falar desses assuntos que... Gostou, Gedalva? Gostou dos meninas? Gostei, nossa... A gente volta na sequência. Não saia daí. Bebam água, aproveitem para beber água. Aproveitem. Se hidratem bastante, viu? Você conhece a Rádio Heliópolis FM? Aqui é o som da comunidade. Com informação, música boa e a energia de quem faz tudo com o coração. Vem conhecer a nossa equipe, curtir nossos programas e ficar por dentro de tudo que rola no bairro e no mundo. Sintonize 87.5 FM, acesse nosso site e siga a gente nas redes sociais. Rádio Heliópolis FM, a voz que vem da quebrada. Tudo o que você quer ouvir, toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenada, o gosto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. I'm just feeling it like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Tem show em música. Então, eu sou Heliópolis FM.
Tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. E agora, Candinho vai em busca de seu filho. Nessa jornada, ele vai descobrir que o mundo consegue ser ainda melhor, com a ajuda de novos amigos, novas histórias, novo amor e sempre com otimismo. Não se podia andar, estava tão gostoso aquele rebuliço, mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. Assista hoje a sua nova novela das 6, Eta Mundo Melhor, de segunda a sábado, na TV Globo. Atenção, Vila Carioca! Quer um lugar para comer bem, beber bem e curtir uma boa música? Então você precisa conhecer o Esquina Gourmet Beer. Self-service caprichado, porções deliciosas e bebidas para todos os gostos. Estamos na Rua Álvaro do Vale, número 459, na Vila Carioca. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. O almoço perfeito para você. E tem mais, aos finais de semana tem música ao vivo para animar a sua visita. Chame os amigos, venha provar e aproveitar o clima descontraído e saboroso no Esquina Gourmet Beer, seu barzinho na Vila Carioca. 87,5 FM, Rádio Heliópolis. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular. Qualidade, estabilidade e o melhor de tudo. Se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui. Fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500-2064 ou em nosso WhatsApp 11 99351 8427. Repetindo, 11 99351 8427. Aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade. 87,5. Aqui toca o que você gosta. Pensou em se aposentar? Lembre-se, Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS, saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. 0800 305 2090. Ah, e se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. A consulta é gratuita e você só paga depois que receber o seu benefício. Ligue agora, 0800 305 2090. 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. O projeto Heliópolis Investindo na Vida é um projeto da UNAS com a Secretaria de Saúde e em parceria com a Coordenadoria de ST/AIDS, ambas da cidade de São Paulo. Este projeto está na sua 3ª edição, que tem como objetivo promover a prevenção da relação sexual desprotegida, as ISTs e a gravidez não planejada, tudo baseado nos direitos humanos. Além disso, também promovemos ações no território, como a entrega de preservativos e teste rápido de HIV. Para saber mais informações, siga a gente em nossas redes sociais, @Heliópolis Investindo na Vida. Você conhece a Rádio Heliópolis FM? Aqui é o som da comunidade. Com informação, música boa e a energia de quem faz tudo com o coração. Vem conhecer a nossa equipe, curtir nossos programas e ficar por dentro de tudo que rola no bairro e no mundo. Sintonize 87.5 FM, acesse nosso site e siga a gente nas redes sociais. Rádio Heliópolis FM, a voz que vem da quebrada. Mais música. Você conhece a Rádio Heliópolis FM? Aqui é o som da comunidade. Com informação, música boa e a energia de quem faz tudo com o coração. Vem conhecer a nossa equipe, curtir nossos programas e ficar por dentro de tudo que rola no bairro e no mundo. Sintonize 87.5 FM, acesse nosso site e siga a gente nas redes sociais. Rádio Heliópolis FM, a voz que vem da quebrada.
Tudo o que você quer ouvir, toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenada, um posto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. I'm just feeling it like it is. I'm just feeling it like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Tem show em músicas. Então, pensou. Heliópolis FM. Tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. E agora, Candinho vai em busca de seu filho. Nessa jornada, ele vai descobrir que o mundo consegue ser ainda melhor, com a ajuda de novos amigos, novas histórias, novo amor e sempre com otimismo. Não se podia andar, estava tão gostoso aquele rebuliço, mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso. Assista hoje a sua nova novela das 6, Eta Mundo Melhor, de segunda a sábado, na TV Globo. Atenção, Vila Carioca! Quer um lugar para comer bem, beber bem e curtir uma boa música? Então você precisa conhecer o Esquina Gourmet Beer. Self-service caprichado, porções deliciosas e bebidas para todos os gostos. Estamos na Rua Álvaro do Vale, número 459, na Vila Carioca. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. O almoço perfeito para você. E tem mais, aos finais de semana tem música ao vivo para animar a sua visita. Chame os amigos, venha provar e aproveitar o clima descontraído e saboroso no Esquina Gourmet Beer, seu barzinho na Vila Carioca. 87,5 FM. Rádio Heliópolis. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular. Qualidade, estabilidade e o melhor de tudo. Se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui. Fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500-2064 ou em nosso WhatsApp 11 99351 8427. Repetindo, 11 99351 8427. Aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade. 87,5. Aqui toca o que você gosta. Pensou em se aposentar? Lembre-se, Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Se você tem 65 anos ou mais e nunca contribuiu para o INSS, saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. 0800 305 2090. Ah, e se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. A consulta é gratuita e você só paga depois que receber o seu benefício. Ligue agora, 0800 305 2090. 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. O projeto Heliópolis Investindo na Vida é um projeto da UNAS com a Secretaria de Saúde e em parceria com a Coordenadoria de ST/AIDS, ambas da cidade de São Paulo. Este projeto está na sua 3ª edição, que tem como objetivo promover a prevenção da relação sexual desprotegida,
as ISTs e a gravidez não planejada, tudo baseado nos direitos humanos. Além disso, também promovemos ações no território, como a entrega de preservativos e teste rápido de HIV. Para saber mais informações, siga a gente em nossas redes sociais, @Heliópolis Investindo na Vida. Você conhece a Rádio Heliópolis FM? Aqui é o som da comunidade. Com informação, música boa e a energia de quem faz tudo com o coração. Vem conhecer a nossa equipe, curtir nossos programas e ficar por dentro de tudo que rola no bairro e no mundo. Sintonize 87.5 FM, acesse nosso site e siga a gente nas redes sociais. Rádio Heliópolis FM, a voz que vem da quebrada. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, Lorena. Estamos de volta aqui, 16 horas e 24 minutos. Depois do nosso apoio cultural, estamos aqui ao vivo pela Rádio Comunitária Heliópolis FM, nesse 20 de julho de 2025, ao vivo, falando sobre o nosso Domingo Terapia, trazendo aqui um tema muito importante, que é a voz, né? A voz profissional, o cuidado que a gente tem com a voz, né? Ainda mais as pessoas que trabalham com a voz, eu e outras pessoas, que é músico, né? Cantor, palestrante, professores, né, todas as áreas que utilizam-se da voz, precisa de um cuidado específico, né, com profissionais que vão dar uma atenção para você melhor e saber, né, sobre pegar ali seu estilo de vida, entender se seu estilo de vida não está influenciando aí na sua voz, né, os alimentos, a rotina, o dormir também pode influenciar, dormir pouco, né, será que dormir 3 horas por dia, doutora, pode influenciar na voz? Ruim? Se, como eu falei para vocês, a voz é corpo, precisa de um condicionamento. Se ela for profissional, mais ainda. Então você tem que estar relaxado. Se você está tenso, você vai comprometer toda a sua musculatura cervical, laríngea, a sua articulação não vai ser boa, seus pensamentos vão estar todos assim distorcidos, porque você está tenso com sono, você não vai ter um clareamento mental do que você quer falar, você tensiona e aí sai tudo uma bagunça. Sai tudo errado. Então, gente, quem chegou agora, Rádio Comunitária Heliópolis, estamos aqui com a psicanalista e fonoaudióloga Gedalva Gomes e também a psicanalista e doutora, né, Sonise Jimenez, psicóloga e fonoaudióloga Gedalva Gomes e a psicanalista e fonoaudióloga também, doutora Sonise Jimenez, para falar sobre os cuidados com a voz, né? A voz profissional, quem trabalha com a voz. E mandar aqui um abraço, quem chegou aqui na live, mandou um oi aqui pra gente, a Lídia Guerra, lá do Conhecer Saúde Integrada. Mandar um abraço aqui para Lídia, quem quiser conhecer, gente, esse trabalho lindo que a Lídia faz, que indicar esses profissionais aqui pra gente, para falar desses temas importantes, segue lá no Instagram, Conhecer com S, _ Saúde Integrada. E vocês, meninas, também estão lá no Instagram? Sim. Vocês são blogueiras? Não, eu sou Gedalva, @Gedalva Psicóloga. Então pode seguir lá. Pode consumir os conteúdos, né? Tem muito conteúdo bacana, Gedalva. Traz ali uns conteúdos, né, Gedalva? Sim, algumas coisas, não assim, com profundidade, porque eu não sou expert em conteúdos, para produzir conteúdos. Eu posto algumas coisinhas, inclusive lá tem a postagem do livro Conhecer com S, Você na Maternidade, que foi organizado pela Lídia Guerra. E eu tenho 2 capítulos que falam sobre maternidade do coração. E lá tem muitas coisas, muitas histórias de mulheres falando sobre as suas vidas, suas experiências como mães. Bem legal. Primeiro eu já li. Então leia o segundo. Vou ler o segundo. É muito interessante. Onde o pessoal pode encontrar para comprar? Eu acho que a Lídia deve ter, eu tenho alguns, e alguns não, né? Preciso comprar porque os meus todos já foram vendidos. Mas na Amazon tem físico e também virtual. E na CR
CRV Editora também, você pode comprar lá. Quem quiser saber também, ó, gente, o conhecer, eu coloquei aqui na live, quem perder aí, tem o link ali do Instagram, @conhecer_saúde integrada, que lá você vai ter acesso, né, a esse material. Sim, com a Lídia pode dar outras informações sobre o livro, porque ela foi a coordenadora de todas as 25 coautoras. E a doutora Sonise também, você está no Instagram, doutora? Sim, @Sonise com Z Jimenez. Eu coloco algumas coisas, sim, alguns assuntos de onde eu participo, de quem sou eu, mas eu costumo fazer mais lives de acordo com os assuntos que as pessoas me pedem, né? Então, entrando em contato comigo, @Sonise Jimenez, e pedir um assunto, nós fazemos a live. Eu hoje estou no Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Todo cidadão tem acesso a mim através do SUS. Pelas UBSs é feita a solicitação por guia médica, um otorrino, um médico generalista pode solicitar, mas lá no Centro Hospitalar Municipal de Santo André, especificamente, eu atendo alterações de voz e de deglutição, que é o ato de engolir, em doenças neurodegenerativas, pós-operatório de neurocirurgia, tumores de cérebro, e pós-operatório de câncer de cabeça e pescoço. Nosso ambulatório é um ambulatório de referência. E tem o meu consultório particular em Santo André, em São Caetano, e agora está chegando um que a gente está tentando voltar em São Paulo. Aqui falta agenda mesmo, né? E sempre falando, né, pessoal, vamos buscar cuidar da saúde como um todo, né? E atende, né, convênio. No particular, você atende convênio? No particular apenas, é particular mesmo, é privado, mas nós fazemos os recibos para que o paciente, né, possa ir atrás desses convênios, que de convênio a gente está assim, tá bem cansado, porque eles, muito difícil conseguir fono, eles liberam uma média de 10 consultas, então eu prefiro dar um bom desconto para que o paciente tenha acesso até mim, e possa aproveitar o que a gente tem de melhor para oferecer. Então, eu prefiro oferecer um bom desconto do que esse paciente perder a chance daquele timing dele, do tempo dele de recuperação, porque eu gostaria de fazer essa ressalva. Na deglutição e na voz, nós precisamos de agirmos o mais rápido possível para que as perdas não sejam maiores, para que as sequelas das suas queixas não sejam maiores, não se intensifiquem, não piorem, né? Uhum. Gente, tem alguma dúvida? Pode mandar na nossa live, estamos ao vivo, lá no YouTube, Alô Pessoas, só buscar na barra de busca, coloca lá, @Alô Pessoas, você encontra a nossa live, pode mandar sua dúvida, ou pelo nosso WhatsApp, 11 2272 1077. Doutora, aqueles profissionais que trabalham com a voz, por exemplo, professores, que tem ali uma carga também de aula, muitos professores dão aula aí o dia inteiro. 3 turnos, né? Eu lembro que na minha época tinha professor que andava com a garrafinha de água e dentro tinha uma professora que ela colocava gengibre. Uhum. Para ajudar. Na cabeça dela, falava que ajudava. Ajuda mesmo esse tipo de... Olha, falando em professores, também, o que ajuda mesmo é o bom comportamento dos alunos e o respeito. Não infernizar o professor, né? Vamos lá, eu vou ser bem ética e bem diplomática. O bom comportamento que vem de casa, sim, não é na escola, a educação, que é né? A educação de casa. O comportamento que na escola vai buscar a casa, escolaridade, sim, né? Não... E o respeito. Sim. O professor, ele está lá, é a maior e mais importante profissão das nossas vidas. Se não fossem os meus professores, quem seria eu? E eu vim de formação do Estado. E hoje eu trabalho no SUS, então eu respeito a educação pública, a saúde pública. Eu vou completar 60 anos e eu só tenho orgulho de quem passou na minha vida. Então, antes de falar da voz do professor, eu gostaria de falar desse interlocutor, que respeite
O que o professor tem para dizer é o trabalho dele. Então, é claro, tem professores e professores, mas aqui eu vou falar de 90% que merecem o nosso total respeito, porque são muitas horas de aula. O professor tem vida pessoal, lembramos que o professor também tem dor, tem separação, tem trauma, tem abuso dentro de casa, é um ser humano que está lá. Ela não é obrigada ou obrigado a receber essa ingratidão dos alunos que estão lá, isso eu defendo mesmo. O professor, ele pode usar o gengibre na água, ele pode usar a inalação, mas se ele não tiver o condicionamento, a técnica vocal, dependendo da demanda dele, que eu falei lá no início, então quantas aulas, como é essa demanda? Quantas aulas, quantas horas, em que período do dia, como é que está a saúde desse professor mental e física? Então, tudo isso envolve, não é só lá a inalação, não é só aguinha com gengibre, e outra coisa, gente, spray, bala, isso nada ajuda. Isso é tudo balela, isso é farmácia, isso é perfumaria que a gente fala. Então, o professor, ele precisa Mascara, ter... inclusive. Aquela pastilha, né? Não, Aquelas famosas pastilhas. De jeito nenhum. Só mascara. Eu preciso de água, inalação, relaxamento e saúde mental. É condicionamento. Um bem-estar, né? Vocês não podem sair desse encontro hoje entendendo que voz é condicionamento. O profissional da voz, o professor, o dublador, o audiobooker, os podcasters da vida, inclusive uma profissão que aqui ninguém fala, o caixa de supermercado, ou o caixa de alguma entidade, alguma instituição, próximo, ele fala o nome, senhora Maria, senhor José, esses profissionais que, independente da carreira de voz profissional, eles utilizam a voz. Então, gente, vamos pensar que se ele não tem condicionamento, saúde mental, relaxamento, que entra o sono, ele não vai ter uma voz bacana. Então, por exemplo, aqui eu queria falar de profissões que nós normalmente não falamos. Os mineradores, que ficam dentro daquelas cavernas, rochas, que é um ambiente úmido e muito insalubre. O serralheiro, o marceneiro, eles têm o que a gente chama de EPI, que é equipamento de proteção individual. Eles necessariamente têm que usar óculos de proteção, máscara, e aqui o complemento da saúde auditiva, que é o protetor auricular. Quanto mais você inala substâncias tóxicas e secas e não tem a proteção ou não faz a inalação ou o cuidado, você vai ter câncer no nariz, câncer na garganta, acredite você. E os profissionais que trabalham nas ruas e que ficam sob a luz solar. Então, se vocês olharem hoje os nossos garis, alguns deles usam bonés, que é para proteger nariz e lábio. Câncer de lábio é por irradiação. Câncer de pele é por irradiação. Aí você fala, mas doutora, o que tem a ver a luz solar com a voz? Se você tem uma lesão de voz, quando você tem um tumor que ele tenha 1 centímetro, a retirada é uma margem com mais 1 centímetro. Então você vai perder 3 centímetros de lábio, a sua fala não vai ser a mesma. Se você tiver um câncer de pele, seja ele onde for, nariz, lábio, estou falando de lábio, não da estrutura do lábio, a pele mesmo, você vai ter alteração na comunicação. Então, pessoal, não é só o cantor, o dublador, os backing vocals, eles cantam muito mais que o cantor, porque eles cantam todas as músicas, eles repetem, eles ficam do lado da banda, e além de ter o risco de perder a audição, eles não podem desafinar. Cantores mais velhos, se vocês verem hoje, eles dependem muito mais dos backing vocals do que da voz deles. Então, vamos desde o gari, que merece toda a nossa atenção, até o presidente da República, que tem que ter, ou um político, ou um orador. Ele precisa ter uma comunicação afetiva, assertiva e efetiva. E aí tem a ver com a minha estrutura de voz. Com tudo isso, gente, é tudo um combo para ser avaliado.
E aquele profissional também do telemarketing ali que fica 6 horas... É o professor. Falando, né? A Falando, diferença... e além do que fala, e também tem um headset ali que ele fica... O estresse do que responde. Ouvindo, né? O estresse do professor e do telemarketing. O telemarketing é xingado. Não quero, não sei o quê. Aí vem o coordenador que ele tem que vender, que ele tem que impor, que ele tem que ligar. Né? É o professor que o aluno ou xinga ou desrespeita. É como eu disse, o que falta é educação hoje em dia. Porque tudo se xinga, tudo se fala e o conteúdo é nada. Então não adianta ter uma voz linda e comunicar de forma agressiva. Não adianta eu ser todo organizado e passar a mensagem ruim. Então nós temos que elevar o nosso pensamento para cuidarmos de nós e daquele que está entre nós. Porque se o meio onde eu vivo, eu me comunico mal, a minha voz é agressiva, a imagem que esse interlocutor tem de mim é ruim, de cada vez que eu vou abrir a boca, que mundo que eu estou vivendo? Então vamos prestar atenção no que falamos, a voz mesmo, nossa, ou então, por exemplo, vou só dar um exemplo para vocês, um bom dia. Bom dia! É uma voz irradiante, alegre, de acolhimento. Bom dia, galera! É uma voz descomprometida, mas de acolhimento e aproximação. Bom dia, né? Já é aquela impaciência, já começou o dia mal, você já faz a imagem vocal dessa pessoa e emocional de que o dia vai ser uma porcaria. Então, não é que você precisa sair falando, galera, não, mas assim, bom dia. Cante a sua voz, como eu disse, os nordestinos. Eu sou apaixonada pela voz do nordestino, porque eles cantam, eles têm todo um molejo na fala, no vocabulário, e não importa de onde você é, não importa o teu vocabulário, fale com respeito e com educação. É isso, gente, 16 horas e 40 minutos, estamos aqui com a doutora Sonise Gimenez, falando sobre a voz profissional, como a gente pode ter aí uma vida mais equilibrada, né, juntando aí psicologia, né, psicanálise e também as partes emocionais que influenciam, né, na sua voz, como ter a voz aí, uma vida equilibrada que vai te ajudar a ter uma voz potente. Você trouxe algumas coisas aqui, né, poderia explicar, doutora, pra gente? Olha, você estava falando do inalador. Quem tiver aqui na live vai acompanhar, a doutora trouxe algumas. Inalador portátil, que hoje já está muito mais acessível, né? Nebulizador. Para você hidratar a sua boca, a sua garganta, é a água, sempre vai ser a água. Só água, né? Para a boca. Água, só água. Para a boca, vai lá limpar o rim, liberar as toxinas do rim. Para a prega vocal, no inalador, soro fisiológico, e você pode estar dirigindo, estar no ônibus, e fazer 2 vezes por semana, e emitir alguns sons, como... Isso. Tá, eu tive câncer de mama, de rim, fiz radioterapia, fiz quimioterapia, eu tenho a voz boa, mas eu não tenho saliva. Existe a saliva artificial, que você espirra lá embaixo da língua, que produz a saliva. Então, não tem desculpa que não tem saliva. Pode fazer bochechos, inclusive antes de dar uma palestra, antes de vir aqui no seu programa, faça um bochecho de chá de hortelã, bochecho, que não precisa fazer escândalo e nem gargarejo. O gargarejo, ele é... e não é o leão, tá? É o... Deixa molhar um pouquinho a boca, porque dá uma sensação. Vi que Vaporub é muito gostoso mas um tiquinho naqueles dias que o nariz está mais entupidinho. Higiene nasal, hoje existem borrifadores muito bons, mas assim, cuidado, procure orientação do otorrino para isso. Eu trouxe para vocês também, aqui, para vocês verem, uma chupeta alimentadora de pacientes que sofrem, têm câncer de boca, ou idosos que têm dificuldade para engolir e quer comer. Eu trouxe aqui uma novidade, que é uma telinha, onde você coloca o alimento aqui dentro, e o paciente come se tem um risco de engasgar.
Isso também usa como treino, se você não tem uma boa articulação, e se você é daqueles que faz exercícios de articulação e engasga porque fica todo ansioso, coloca o alimento aqui, mastiga de um lado e do outro. O mordedor também ajuda. E a gente tem também uma avaliação que faz do refluxo nasal, do ar nasal. Vocês veem, olha, tem ar dos dois lados. Isso aqui me ajuda a saber que nariz que está entupido, qual não está. Tem também a ausculta cervical, onde eu vou escutar se tem alguma coisinha aqui parada em cima da prega vocal que altera a sua qualidade vocal. Eu tenho também massageadores que em dias de tensão você pode fazer a inalação e massagear a sua laringe. Eu também posso fazer inalação e fazer crioterapia, termoterapia, colocar o gelo aqui, mas, gente, é só exemplo para vocês saberem como que é o treinamento vocal. Então, olha que interessante, Você faz exercícios de inalação e massageia, você faz exercícios de inalação e você, da mesma forma que você hidrata com saliva, você tem que hidratar seus lábios e não deixá-los tensos, e sim para fora, como exercício básico para voz e para fala. Relaxa, tá? Aí eu trouxe aqui só para vocês conhecerem as traqueostomias, que é um assunto triste, mas eu preciso falar. Eu trabalhei durante todo o Covid no hospital em São Paulo, do estado, após a intubação de longa permanência, e os que sobreviveram, alguns fizeram a traqueostomia. Então, primeiro é feita coloca-se essa cânula aqui, é feito todo um trabalho da fono, especialista em disfagia para reabilitar, e depois vem para esse tipo de traqueostomia, onde eu tiro aqui, eu limpo, até o momento que eu posso fechar e tirar. Então, vamos tirar aquela máxima de que quem faz traqueostomia vai morrer. Não. Há pacientes que podem sair disso. E eu trouxe também para pacientes que não conseguem engolir, isso aqui é um pozinho chamado espessante, que você dilui no líquido, ele engrossa, né? E voltando lá no momento da traqueostomia do Covid, quando a gente usa essa cânula aqui, quando o paciente tem uma doença neurodegenerativa, ou o paciente está num momento assim muito difícil da força muscular e respiratória, aí você fala, tá com tráqueo, não fala, realmente, mas se a fonoespecialista vê que a parte respiratória dele está ajudando um pouquinho, coloca uma válvula, essa é a válvula de fala, chamada de PSMR, onde o paciente está ligado ali no oxigênio, mas a fono vai adaptar o momento certo e o paciente consegue se comunicar. E momentos também que a gente começa a treinar, a gente coloca algumas oclusões para ouvir a voz. Às vezes no final da vida o paciente quer falar alguma coisa, você adapta junto ali com o pessoal da físio, adapta a parte de oxigênio. Então essa é uma novidade, já que a gente está falando de voz, a voz ela é possível mesmo nessa fase terminal ou de processo da doença. E, gente, o mais importante de tudo é buscar ajuda médica, não se desesperar, e eu quero deixar uma fala muito importante. Hoje a medicina, a fonoaudiologia e todas as áreas da saúde, elas devem ser compartilhadas na conduta. Então, por exemplo, eu quero que meu paciente faça massagem aqui, que é uma técnica legal, mas ele não quer fazer. Eu não posso obrigá-lo. Eu preciso oferecer outras técnicas. Então, compartilhar conduta é muito importante. Tem pacientes que não querem fazer radioterapia, tem pacientes que não querem fazer químio, tem paciente que não quer fazer exercícios. Eu preciso respeitá-lo, orientá-lo dos limites e das consequências, mas eu não posso obrigá-lo a nada. Doutor, eu já vi alguns cantores utilizando um aparelho que é como se fosse um laser. Sim. Apontando para a garganta. Sim. Aqui. O que seria aquilo lá? Nós temos a luz infravermelha e nós temos... Assim, acho que não é laser, na verdade, né? É um infravermelho, não é? Isso. Um aparelho. Assim, na verdade, ele é um infravermelho e ele pode ajudar no processo de desinflamação. Então, você está inflamado, né? E você pode usá-lo para desinflamar.
tanto na parte do céu da boca, como de língua, se você teve algum problema, mordeu a língua você estava cantando e mordeu a língua, pode acontecer. Uhum. Você pode ter tido uma infecção viral, deixou tudo demasiado inchado, você pode usar o laser. Você só não pode usar o laser se você tiver uma pele com lesão do sol, uma ferida, uma psoríase, por exemplo, ou se você fez radioterapia. Então, todo paciente, depende do paciente, você pode fazer o laser, nem todos. Às vezes é contraindicado, então tem que ser feita uma análise individual para saber se ele pode usar o laser. Por exemplo, no serviço público eu não tenho laser, eu uso outras técnicas. Eu uso a termoterapia, eu uso o gelo, eu uso a inalação, eu uso outras técnicas. Então, o que pode estar sendo mostrado na mídia nem sempre vai trazer a performance que o indivíduo precisa. Então, é muito relativo. No meu consultório eu tenho. Mesmo assim, eu não aplico em alguns pacientes. Não é o infravermelho que vai fazer você cantar Não bem, é articular bem, né? É o condicionamento. Condicionamento. Fica aí, gente. Ó, condicionamento para melhorar sua performance vocal. Voz é pensar e agir no condicionamento. Então, se eu tenho uma demanda de 10 horas de trabalho, a minha fono vai me preparar para 10 horas de trabalho. A técnica vocal, ele vai lá no professor de canto. A performance dele é a fono e o otorrino que vão dizer. Uhum. Então, se eu tenho 20 horas, por exemplo, esses shows sertanejos, né? Gente, é respiração, cantar é respirar o ar, você inala, vai para os pulmões, sobe, bate nas pregas vocais e é modulado na cabeça, que eu falei no início, é o sistema estomatognático, dependo dessa ressonância. Se eu estou cansado, eu vou ter uma performance vocal boa? Não, aí eu vou ter que me utilizar dos backing vocals, né? E lembrando que gritar não é saber falar. Gritar não é impor. É a qualidade da sua fala aliada à voz. Fala é o movimento. Voz é o volume. Então, você dá volume ao movimento. Uhum. Você não precisa falar em voz alta. Você deve falar de uma forma adequada. Vocês já foram aos teatros? Esses teatros que têm... eles não usam microfone. E se tem microfone, é muito alto. O teatro ele tem uma acústica grande, que é o retorno dessa voz. Eles têm condicionamento, gente. Se vocês olharem, se vocês tiverem oportunidade de ir ao teatro, é muito interessante o condicionamento deles. Então, não adianta só ouvir exercícios na internet e fazer. Você tem que saber se você é apto para aqueles exercícios, se eles são para você. Eu tenho pacientes com voz mais nasal, eu tenho pacientes com voz mais laringe, vocês veem que a voz tem classificação. Tenor, barítono, contralto, cada um é cada um. Então, não force para atingir aquilo que não é do seu do seu arcabouço mesmo, é um arcabouço, é uma estrutura. Lembrando que pela mesma via que você come, você respira e você fala. Então, come mal, vai falar mal, respira mal, vai falar mal e, consequentemente, falando mal, respirando mal, comendo mal, vai ter uma voz ruim. Eu já vi profissional na internet vendendo que para ter uma voz grave, que era possível. Então, assim, você pode, tudo pode, mas nem tudo é possível. Tudo pode, mas nem tudo é possível. Então, o profissional sério, que ele promete coisas para você, isso é mentira. Eles estão vendendo. Ele tem que ser bem avaliado. O fonoaudiólogo e o otorrino, eles vão dizer, isso você pode, isso você não pode. Como é que você vai ter uma voz grave com determinadas estruturas que não te ajudam, né? Então, por exemplo, pessoal, eu acho importante falar aqui, as crianças autistas, tá? Dependendo de que momento ou em que situação ele é diagnosticado, né? Eu não gosto de falar de nível do autismo, mas o autista que tem as suas variações, tem um autista que não fala, mas ele emite voz.
e é uma voz encurtada. Ela fala, eles falam pouco, eles têm ataques vocais, eles falam, não, que? Os que não são tão verbais, como a síndrome de Down. Então, pessoal, não dá para pensar, por exemplo, em voz bonita numa criança ou no indivíduo que ele não tem esse controle neurológico do que está acontecendo. O autista, que é uma alteração, assim, é uma disfunção comportamental, ele vai se comunicar quando ele estiver tranquilo. E aí a fono pode entrar para ensinar técnicas de comunicação, auxiliar essa mãe, esse pai, esses cuidadores, ou a própria criança a cantar. Vocês veem cantores autistas, atores autistas. Então, dizer que um autista, eu quis fazer essa ressalva, porque dizem que autista tem voz ruim, é um comentário. Não é, gente, isso depende de como o autista está em seu nível de comprometimento comportamental, ele pode ser trabalhado e estimulado, como síndrome de Down também. Uma curiosidade, doutora, porque a voz que a gente ouve, que eu estou ouvindo minha voz, é diferente da que eu ouço no áudio que eu mandei. É a sua audição. É o que você eu ouço uma coisa, mas eu falo assim, nossa, gravei, tá diferente. Eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Se você repetir isso várias vezes, você vai identificar que é você. Se você ouvir várias vezes o seu áudio, você fala, puxa, sou eu mesmo. É o impacto. Você acha que não é. Mas não há uma diferença do que a gente ouve, do retorno que eu tô tendo? Sim, há uma perda. Depois que eu tô gravando aqui, eu falo, nossa, mas é diferente do que eu ouço. Sim, depende do aparelho, depende de como está a sua audição. A frequência, né? Depende de uma série de coisas. Sim, a acústica vocal que a gente falou, que eu falei lá no começo no registro, né? A acústica vocal, mas é você, se você ouvir o seu áudio, tiver paciência de se escutar várias vezes... Volume normal? Na velocidade normal, né? Você vai ver que é você. Procure se identificar mais do que se julgar. É importante, gente, 16 horas e 54 minutos, hoje nós, Domingo Terapia, trazendo essas duas profissionais aqui incríveis, indicadas lá pelo Conhecer Saúde Integrada da nossa amiga Lídia Guerra, a querida aqui psicóloga e fonoaudióloga Gedalva Gomes já esteve por aqui na Rádio Comunitária falando sobre Viver é a Solução, tema bom, hein, pra gente falar. E hoje a gente também aqui com a profissional psicanalista e fonoaudióloga, a doutora Sonise Jimenez, falamos aqui, né, sobre os cuidados com a voz, né, o que a gente precisa para ter uma voz potente. O que é preciso para isso, né? Uma série de exercícios diários, né? Uma qualidade de vida boa, o sono interfere, né, doutora? Uma série de coisas que você pode... É o condicionamento. Sempre lembra que é um atleta. Condicionamento, um atleta da voz. Um caso muito conhecido, né, que vem sempre à tona aí, é do Zezé de Camargo, né, doutora? O que aconteceu com a voz dele? Muito esforço vocal. Muito esforço abuso, vocal. Que a gente chama. A gente chama de abuso vocal. Esforço, muito show. Isso não é só ele, é o que eu falei, eu vim aqui defender os backing vocals. Quem salva os cantores, em sua maioria, são os backing vocals, que são aqueles que sustenta, né? Ali fica ali. Sim. Você não pode falar, né, o nome das então pessoas. hoje eu não posso falar, então, porque assim, inclusive eu atendo muito. Hoje os profissionais da música, que dica você dá hoje para um cantor, por exemplo, que está iniciando a carreira? Procure uma doutora Sonise para... Um otorrino e uma fono, especialista, para adequar o condicionamento de acordo com a demanda de trabalho. Frank Sinatra, por exemplo. Porque assim, o leigo, né, o Cássio Gama vai lá, resolveu ir no karaokê. Eu tenho muito, vou lá no karaokê, vou me extravasar, vou pular evidências, soltar minha voz. Vai liberar. O mais importante é que a sua saúde mental está querendo liberar tudo aí. Se você comeu muito, aí percebe não o quê? Isso. Canta com a garganta. É um problema, porque depois você sente, perde a voz no outro dia. Você não teve a técnica do diafragma. Você cantou com a garganta, você forçou a garganta, sua garganta ficou... Então, como que faz quando a gente se extravasa no karaokê? Você primeiro não esteja com uma roupa apertada. Segundo, que não seja depois de uma feijoada. Cerveja gelada. Mas normalmente esses espaços têm o quê? A fritas,
a bebida alcoólica. Se você quer uma com performance, vai depois. Depois você pode. Antes não. Só extravasar. Para depois você ter uma procura potência, para você ter uma potência, você tem que ter esse condicionamento. Não tem conversa, é condicionamento. Então você não vai comer a batatinha frita, você vai logo pegando primeiro, seja o primeiro do karaokê. As fichas, né? Já garante as primeiras Fala assim, músicas. sou ali. eu. É muito diferente. É muito diferente. Porque o que está alcoolizado, ele vai agudizar mais. O que está com medo, a voz não vai sair. O que não canta nada, ele vai brincar, vai rir muito, e aí nessa de brincar e rir muito, ele já ressecou tudo. Dependendo de quantas músicas você vai cantar. E é legal você, antes de passar essa vergonha alheia, você em casa escolher os tipos de música que tem a ver com o seu aparato vocal. O que você se enquadra mais. Você pode ver que a Ivete Sangalo ela tem uma voz mais grave. E a Cláudia Leite um pouco mais aguda. Você não pode ter a mesma banda tocando na mesma sintonia que... Então você tem que baixar o tom, subir o tom. Você não vê às vezes quando estou falando, me dá um ré, me dá um sol aí, me dá um não sei o que lá. Por quê? Ele já sabe, ele já foi condicionado que essa é a melhor área para ele. Então, você falou de respiração diafragmática, de respiração peitoral, cada um vai ser avaliado para a sua melhor performance. Subir a voz, ter uma voz de cabeça, que a gente chama, a voz laríngea, tudo isso é treinado, é visualizado, é compreendido no atendimento compartilhado. Olha, Cássio, sua voz está boa nessa frequência, nessa área, vai nessa. Não force, vai nessa, vai nessa. A mesma coisa do professor. Se o professor está indo bem, ele sai lá e dá um grito, são 120 quilômetros por hora de grito, quando a pessoa está gritando, e que a prega vocal fica assim, são 120 quilômetros por hora. Você perdeu a ondulação da prega vocal saudável. Entendeu? Entendi. Então é condicionamento. Pensar e agir como um atleta. Alimentar-se, dormir, respirar, utilizar técnicas vocais com profissionais adequados, é claro. É isso. Sempre... E para quem grava os vídeos na internet, o pessoal fala assim, eu não tenho uma dicção boa. Então, aí nós tiramos a voz, faz? a gente está indo para o campo da fala, né? A fala, eu preciso ver se esse paciente tem, se esse colega, ele tem uma alteração aqui na articulação temporomandibular, que faz com que ele abra e feche a boca, posicionamento de língua. Na hora que eu falo, eu preciso posicionar a língua nos locais adequados. Tudo é ponto articulatório. Uhum. Língua sobe, língua desce, língua vibra. Lábio toca, dente toca no lábio, por exemplo. Os sons de lábio. Pá, ba, ma, de língua. Tá, lá, nha. Vibração. Ra, ra. Sons lá do fundão da garganta. Ga, ka. Aí eu vou dar um treino, um prato de trigo para um tigre triste. Os travas-línguas, né? Aí 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Amendocrem crocante. Teto sujo, chão sujo. Você pode repetir? Teto sujo, chão sujo? Teto sujo, chão sujo. Vocês viram que a gente realmente, a gente rapeia, dá aquelas deslizadas. Isso é treino articulatório. Pratracrá, bradragrá, então, são treinos condicionamento articulatório. E talvez uma dica simples, ler em voz alta, pode ajudar também, voz, né? Assim, ler, pega um texto... Bula de remédio, pega uma bula de remédio lá, vai... Tem saliva? Tá hidratado? E bebeu água? A boca tá seca? Mas eu tenho um problema de boca seca, então você vai comprar saliva artificial, vai colocar o protetor labial, vai beber água, vai fazer uma inalação antes, fez? Protegeu a voz? Agora eu vou falar em fala. Não me saia falando, lendo textos enormes, sem cuidar da voz antes. Essa você não esperava. E aí eu sento lá, eu vou ler. Então, boa tarde, caros
caros amigos da comunidade Heliópolis, como é que vocês estão? Aí eu começo assim, hoje fez isso, já tá, então tem que engolir, tem que hidratar, tem que respirar, tem que condicionar, tem que pensar e agir. E aí eu vou lendo, sim, eu leio com os ombros relaxados, de preferência olhando para um espelho, é muito mais legal. Se você abaixa, muda tudo. Sempre aqui, tudo muito aberto. Você está falando, você está expressando, você está comunicando. Então, e aí vem a personalidade, falar mais fino, falar mais grosso. E personalidade, a gente não pode alterar, regionalismo. Você pode minimizar ou enfatizar. Olha, por exemplo, Canabrava, né, aquele personagem, ele é sensacional. Ele faz o que ele quer com a voz. Esqueci agora o nome dele. Tom Cavalcante que faz, né? Ele tem uma flexibilidade, um manejo vocal incrível. E quando você tá vários personagens, né? E quando você conversa com ele, se você pegar os vídeos dele falando normalmente, ele tem uma voz normal. Uma voz que eu adoro ouvir, porque só a voz dele já dá vontade de dar risada, que é o Leandro Hassum. O Leandro Hassum, ele começa a falar, e na minha época, né, a minha época, que interessante, eu consegui ver o Ronald Golias falando. Ele começava a falar, eu já dava risada. Então, olha só o poder da fala e da voz na nossa memória. O Didi, o jeito que eles falam. Então, eu posso treinar o quanto eu quiser, mas eu não posso esquecer de imprimir a minha personalidade, a minha cultura, meu regionalismo tem que vir junto. Para terminar, o japonês articula menos. Eles falam com a boquinha fechada. Os muçulmanos falam menos. Os italianos? Os italianos e os alemães, brasileiro, fala com o corpo inteiro. Você vai no restaurante, você não ouve nem um talher, né? Sim. Você só ouve barulho. Meu genro, ele é americano, e quando ele vem para o Brasil, numa pizzaria, à noite, em São Paulo, ele só ouve todo mundo falando. E para o americano, isso é uma loucura, porque imagina você... E o que acontece aqui no Brasil? Nós ficamos horas numa mesa do bar, do restaurante, da lanchonete. Nos Estados Unidos, sentou, vem a pessoa, já te traz a conta, porque eles ganham por gorjeta. Então tem que rodar aquilo. Rodízio, tem que dar um rodiziar. Aí o que acontece aqui no Brasil? Quando você vai numa festa, quando alguém vai casar ou tem algum evento, o que as pessoas perguntam? Não vai ter alguma coisa para comer? Vai. Aí você fala, come, bebe, depois fica rouco e não sabe por quê. Por quê? Porque a gente fala, a gente come, a gente bebe e não percebe lá que está tudo refluindo, trazendo muco e falando. Quantas vezes com seus colegas que você está feliz, eu faço isso às vezes. Você come e fala ao mesmo tempo, que é uma loucura, porque além de ser ruim para a voz, você pode engasgar, você pode ter uma broncoaspiração. Então, gente, todo treino ele tem que ser orientado. Então, procure um profissional para fazer isso, para que não tenha sequelas depois. Bom, procurar um profissional não significa, preciso de uma fono. Viu lá, fonoaudiólogo, entra lá, faz uma consulta e começa a terapia. Porque nós temos profissionais e profissionais, está faltando fonoaudiólogos. Estão buscando muitos fonoaudiólogos, porque está escasso. Bons profissionais estão sendo procurados. E o profissional, por exemplo, hoje me pediram a indicação de uma... eu vou aí fazer, meu paciente tem ele é autista. Bom, trouxe o diagnóstico, falei, eu não sou capacitada para isso. Tem que ser um fonoaudiólogo especialista na área, de voz com voz. Nós não falamos sobre o fonoaudiólogo que trabalha com a deglutição das questões ortopédicas, ortodônticas, que também tem outros profissionais, professores, psicólogos, psicopedagogos, dando exercícios para crianças que fazem trocas de sons, né, o P por B, o F por V, e ensinando exercícios de postura de língua também para crianças que usam aparelho. Então, isso também é para os pais estarem atentos.
Você é especialista? Você conhece o que... É uma investigação que os pais precisam fazer para levar os seus filhos para um profissional capacitado. Eu falo isso porque eu não sou. Então, eu não atendo. Ah, você não atende telefone? Sim, mas eu não atendo. Por quê? Porque eu não tenho a especialização nessa área. Então, é importante a gente ter noção do profissional que está aí no mercado, tá? Então, é caro, às vezes, você pagar um profissional, mas fica mais caro você pagar um profissional que vai até atrapalhar o desenvolvimento de fala do teu filho, ou a parte da reabilitação ortopédica. Informação todo mundo tem, a orientação correta é que, por exemplo... Eu tenho muita informação sobre voz, mas eu não tenho a especialização e a técnica precisa para trabalhar com pessoas que precisam de um tratamento para disfonias, e posso orientar algumas coisas, mas não tratar. Reabilitar eu não faço, porque eu não sou especialista. É importante, né? Gente, agora, ó, 17 horas e 8 minutos, 5 e 8. Mandar aqui, ó, você que tá aí na audiência, mandar um abraço aqui pro Badega, que tá lá na rua, Avenida, né, Nazaré, ouvindo a gente do carro. Alô, Badega. E mandou uma pergunta aqui para a doutora, para quem tem a voz grave, ele que faz a voz padrão aqui da rádio, na hora de dar aquela esticada, ele fala, né, na voz, qual é a dica que a pessoa quer extravasar ali, esticar no karaokê? Porque de vez em quando ele fala que gosta de soltar a voz, de cantar. É condicionamento, precisa atleta, né? Pensar e agir nessa alteração desse comportamento. Então, se ele não está conseguindo estender, alguma coisa precisa melhorar. A respiração e a colocação da voz. Aí vai Respiração ajudar. E a colocação da voz. Isso, onde que ele está colocando essa voz? Ele está tensionando, ele está jogando o ar para que está mais laríngeo, como é que está essa ressonância. Então, como é que ele está a parte abdominal, ele tem refluxo, tudo isso, porque na hora que você vai dar potência, alguma coisa te segura. Por que você não tem essa potência? Porque alguma coisa te segura. Eu quero fazer uma observação aqui, gente. Se tem um cantor que foi até o fim da vida com uma qualidade vocal sensacional, foram dois: Calbi Peixoto, Frank Sinatra e mais um, aquele... Ai, me fugiu o nome. Mas, enfim... A dupla Chitãozinho Chororó também, eles são conhecidos como... Não, de cuidar da voz, ter um cuidado com a voz? Sim. Até porque o Chitãozinho, né, que é o que tem a voz mais aguda, o Chororó, né, que é a voz mais aguda, na verdade o Chitão, ele é um apoio só, mas a voz mesmo é dele, então ele tem uma voz aguda, ele cuida. Que a gente pode dizer segunda voz? Não chega a ser, mas dá um apoio, tá ali, tá junto, né? É como era o Leandro e Leonardo, né? O Leonardo, ele tem aquela voz que ele força mesmo, mas é uma voz bonita, só que ele tem que cuidar, senão ele perde aquela voz, né? No caso que você me falou do outro cantor, Zezé de Camargo, ele foi muitos shows, ele tem uma voz linda, mas são muitos shows, gente, é complicado isso, né? Então, tudo depende. Olha, você quer observar quem é um bom cantor? É aquele cantor que só não fica assim, talalá, lelelé, tititi, bum, bum. É aquele cantor que lê a letra. Se você for ver no passado, Noel Rosa, porque se vocês puderem assistir o documentário do Noel Rosa, é lindíssimo, do Elvis Presley. Gente, o Elvis Presley, que voz era aquela voz? Só que ele foi piorando, por quê? Emocionalmente, o uso de drogas e bebidas, ele acabou com a carreira dele, tanto que ele morreu infartado. Então, você pode ter uma voz linda, você tem mesmo que você tenha técnicas e um condicionamento adequado, se você não cuidar de tudo que está em volta de você, voltando do início da palestra, saúde mental, qualidade de vida, que é dormir pelo menos 8 horas por dia, uma alimentação saudável, e profissionais, que é essa rede de apoio que te ajudam, e demanda de trabalho, condicionamento e demanda. Então, no condicionamento entra toda essa turma que vai cuidar de você, e a demanda é o que você vai fazer, quantas horas você vai trabalhar, e isso eu pauto muito, tá? Eu tenho pacientes com traqueostomia,
Eu tenho um paciente aqui, se ele estiver ouvindo, é o Felipe Pitombo. Ele teve um problema seríssimo nos pulmões, ele ficou muito tempo entubado, ele tem traqueostomia, pena que não dá para mostrar para vocês. Ele tem uma traqueostomia e ele tem uma traqueomalácia, que lesou a parede da traqueia. Ele fala normalmente e come normalmente. Ele pode cantar. Hoje ele faz jogos no YouTube. Então, tem técnica para tudo, desde que você se ajude. Esse paciente, por exemplo, Felipe, é um paciente que se ajuda. Então, vamos pensar, não é só... Também você pode ter, o que eu falei, você pode ter uma equipe maravilhosa e você não se ajuda. Né? Então, fala para ele que precisa condicionar e precisa, né, ver até onde ele pode, se é que ele pode estender mais isso. De repente, cai um pouco grave para ele ter uma extensão maior. Ele pode não sustentar muito tempo grave, né? Como os tenores, você vê, né? Os cantores de ópera, gente. Os cantores de ópera é a coisa mais linda do mundo, né? Gente, agora, ó, 17 horas e 13 minutos, nosso Domingo Terapia. Chegamos ao final, esticamos um pouquinho aí, uns minutinhos dessa aula, uma aula. Se você quiser rever, tem o nosso YouTube lá, tá gravado, já tá lá, já tá disponível lá, @alopessoas. Procura lá no YouTube, já tá lá as meninas aqui, profissionais incríveis, falando juntando, né? Saúde mental e voz, tem tudo a ver aí, né? Qualidade de vida, um estilo de vida adequado para ter uma boa voz. Quero agradecer bastante, viu, doutora Sonise, por essa oportunidade, por o seu tempo, por ter aceito o convite de vir aqui na rádio, dar essa aula pra gente de voz, de cuidado. É um retorno para essa comunidade, por esse espaço onde eu comecei a minha carreira. E Heliópolis, vocês formaram uma profissional que hoje eu me orgulho, pena que meus pais não estão mais aqui, e eu estou devolvendo para vocês tudo que eu aprendi aqui na comunidade, no Heliópolis, no Hospital Heliópolis. E tá aí o meu Instagram, @SoniseGimenez, para que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E Deus abençoe todos vocês. Foi muito emocionante estar aqui de volta, bem informada e com boas intenções nessa jornada que segue. Agradecer também a Lídia Guerra, lá, ó, que passou por aqui, e indica esses profissionais, gente. Quem quer conhecer mais esse trabalho da Lídia, conhecer com S, _ saúde integrada, lá no Instagram. Lá você vai ter acesso a Gedalva, vai ter acesso a Sonise e outros profissionais incríveis, cada um nas suas especialidades, para te dar uma assistência aí dedicada daquilo que está buscando. LB mandou aqui, ó, muito bom, tá acompanhando a gente aí, muito obrigado, LB, vai ficar gravado, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, e também a Gedalva Gomes, já é a nossa veterana aqui, a nossa queridinha aqui do programa Alô Pessoas. Obrigada. Deixa também suas redes, Gedalva, como o pessoal pode te encontrar e ter acesso, como o atendimento, por onde você... Atendimento online, atendimento presencial? Atendo online, atendo presencial. O consultório aqui pertinho, na Rua Espírito Santo 623, Conjunto 2, em São Caetano. E online, entrar no meu Instagram, @gedalvapsicóloga, lá você vai conseguir acessar, deixar um recado, marcar um horário, tá bom? Um elogio, uma mensagem, uma frase de motivacional, né? E lembrando, né, que a doutora Sonise Gimenez, ela atende no SUS, né? Só relembra para o pessoal. Com muito orgulho. Quem quiser pode pedir para o médico indicar você, né? Indica, a guia se for morador de Santo André, né, pelo SUS, via UBS, e ele vai chegar até mim se ele tiver uma lesão no cérebro, uma doença neurodegenerativa ou um câncer de cabeça e pescoço. Nessas áreas eu atendo no SUS. Que é o Júlio Verde, que né? É o Júlio Verde, nós estamos trabalhando pela conscientização da prevenção do câncer. Olhe sua língua, olhe sua garganta, feridas na boca e perda da voz por mais de 15 dias não é normal. Parem Certo? de fumar qualquer Ingerir, tipo né, de cigarro. Beba água depois da bebida alcoólica. Se você não bebe água, não fume. Se você não fuma, você vai ser feliz.
Mandaram aqui, ó, final 1355 do telefone. Doutora Sonise é maravilhosa. Estamos aqui prestigiando família da Maria do Socorro. Muito obrigada. É a Beth Alves mandou a mensagem. Muito obrigada. Eu vou repetir, estou aqui, meu olho já lacrimejou. Voltar para Heliópolis é onde começou minha carreira, numa área tão difícil que é a deglutição dos pacientes oncológicos e a voz dos pacientes oncológicos, mas eu atendo pacientes, claro, eu vim aqui falar de voz normal, de pacientes que não têm essa doença, e é um prazer estar aqui, e eu fico muito feliz que vocês estejam escutando, e gostaria de saber desse retorno, se vocês gostaram, se vocês entenderam, mandem para o Cássio, é muito importante para nós, comunidade. Eu vou mandar aqui, ó, deixa o Heliópolis. comentário lá no nosso YouTube, vou mandar o link aqui, que é importante, né, gente? Vai lá, deixa o comentário que você teve aqui, se ouviu, marca sua presença lá na nossa live, que vai ser muito bom. Depois a doutora vai acompanhando e vai respondendo todo mundo. Com certeza. Ela vai respondendo aí o pessoal que esteve aqui e participou. Então eu vou compartilhar aqui o link. Quem estiver aí na audiência, ou procura a gente lá, é facinho, na barra de busca, você coloca lá @alopessoas no YouTube, que vai estar todos os vídeos lá de todos os temas que a gente já tratou aqui no nosso Domingo Terapia. Então, muito obrigado, meninas, por esse encontro. Obrigada a você. Então, aí até um breve, né, reencontro novamente. Seja bem-vinda sempre, doutora. Obrigada. Tem outras programações também. O próprio Badega faz aqui uma programação semanal e pode entrar aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Eu fico super honrado também por estar aqui conduzindo, né, esses profissionais incríveis que sempre trazem informações importantes para a comunidade. Isso vai internalizar, né, vai eternizar lá nos nossos canais digitais. Legal. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigada, a todos. beijo, Elipa. Então, boa semana, pessoal. Bom Pra domingo aí. Viu? Cleide Alves. Cleide Alves, a presidente da UNAS, que a Um Gebalba abraço, conhece. ela é uma pessoa incrível, batalhadora, fez muita diferença e continua fazendo aqui. E estamos aqui. Boa Tá semana bom? para você, fica bem, fique com Precisando. Deus. E sempre que eu lembro aqui, sintonizado aqui na Rádio Comunitária Heliópolis, 24 Obrigada. horas de conteúdo, prestação de serviço, sempre com você aqui, dando voz para quem precisa ter voz. Então fique bem, boa semana para você. E próximo fim de semana a gente está aqui, eu, Cássio Gama, e também a blogueira do samba, trazendo o melhor conteúdo para você. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM. Diga que valeu!